Olá pessoal, tudo bem? Hoje o episódio é sobre esta maravilha que está nessa camiseta do Jardim Onírico e essas maravilhas de chifres de veado que estão atrás de mim. Eu vou falar das 17 espécies, é um guia básico, porém completo, sobre o cultivo desta beldade da natureza que eu amo tanto e espero que vocês gostem. Como vocês sabem, chifre de veado, nome popular, cientificamente chamado de Platycerium, são samambaias da época dos dinossauros. Ela é jurássica, está com a gente aqui há milhões de anos. É uma planta versátil, inteligente, bacana. Já fiz vários episódios sobre ela, né, com o mestre Luiz Neto, os links estão aqui embaixo. Já falei dos 100 Platyceriums aqui do Jardim Onírico, eu não vou passar pelos 100 hoje. Eu quero falar sobre as 17 espécies. E por que eu falo 17 e não 18? Né? Eu já falei 18 em outros episódios. Porque eu vou respeitar a ciência, e o que a ciência diz hoje é que são 17 espécies, sendo que o Platycerium willink, que está aqui, por exemplo, que é um dos meus prediletos, ele na verdade é uma subespécie do Platycerium bifurcatum. Então eu vou tratar o willink como uma subespécie, mas eu vou falar dele, tá bom? Então vou acabar falando dos 18, porém entendam que na natureza são 17, até segunda ordem, até novas pesquisas surgirem, de repente exames de DNA nas plantas e a gente vai entender melhor o que é o que. Hoje o willink ele vai ser tratado como uma subdivisão do Platycerium bifurcatum, tá bom? Eu vou dividir esse episódio em 3 grandes grupos. O grupo dos secos, dos levemente úmidos e dos úmidos. Eu vou falar de umidade de substrato, umidade relativa do ar, tá bom? Vocês vão entender já já o que é isso. Aqui eu estou num lugar ensolarado, né? É um lugar que bate um sol quase que o ano inteiro de uma maneira bastante intensa, pelo menos umas 4, 5 horas de sol, às vezes 6 horas de sol, depende da época do ano. E aqui são plantas bastante resistentes ao sol e resistentes a ficarem um pouco mais na secura. Os grandes representantes desse grupo de secos pode ser umidade relativa do ar, seca, tá? Aguenta bem ali 20, 30% de umidade, e substrato seco. O substrato dele seco, esturricado, bem, vamos dizer, sem água há um tempo, embora que tenha pegado a chuva do verão, mas ele aguenta bem. São 4 grandes representantes: o Platycerium hilly, o próprio Veitch, o bifurcatum padrão, desses que a gente encontra no garden, e para mim é a planta mais versátil que tem no mundo dos Platycerium e a mais disponível no Brasil. A gente encontra muito o bifurcatum regina, né, ou reginae. É um bifurcatum bastante tranquilo de se cultivar. E a subdivisão, né, a subespécie, que é o Platycerium willink. A gente encontra ele como willink, mas ele é um bifurcatum subespécie willink. Esse aqui, por exemplo, é o 137, que é um cultivar lá do meu amigo Luiz Neto, do Rio de Janeiro. Uma planta linda, ainda adolescente, mas veja só, ele é uma planta bastante pronunciada na sua coroa. Olha o detalhe aqui dos dutos de seiva. É uma poesia, para mim isso aqui é uma planta de muita poesia. E o grande detalhe aqui dele é que eu cultivava o willink em meia sombra, sempre foi assim. Porque
nas minhas pesquisas preliminares, ele era uma planta de meia sombra, mais umidade. Aí o Luiz Neto falou, taca no sol. Taquei no sol, ele está se adaptando, deu uma queimadinha em algumas folhas aqui, porque elas foram cultivadas em meia sombra, mas depois que elas vieram para o sol e já estão se adaptando, as novas coroas que estão vindo aqui já estão adaptadas, estão vindo fortes, bem tricomadas, e portanto agradeço o Luiz Neto pelo toque. Aqui, que é o Platycerium hilly, esse aqui é o Hilly Panamá, uma versão, enfim, cultivar, né, uma variedade chamada Panamá, e ele aguenta bem uma vida sem rega, embora ele esteja aqui ao ar livre, nesse sol, também está um sol esturricando, você vê, ele não é uma planta que sente tanto, então super versátil, Platycerium hilly. Por exemplo, aqui, plantado nessa madeira que eu ganhei da minha querida Carol da Urutau, tem plantado aqui um veite espécie padrão, tá? O que é isso? É um veite originário, porque o veite, ele é uma planta, como vocês sabem, do deserto da Austrália e, portanto, é uma planta que curte um solzinho, tem uma distribuição de tricomas bastante concentrada, dá para ver aqui, né, os tricomas. Lembrando que os tricomas são os pelinhos dessa derme, vamos dizer assim, do Platycerium, que ajudam na absorção de orvalho e na proteção via reflexão solar da folha, sua folha fértil, tá certo? Esse veite aqui, por exemplo, fica pendurado aqui e toma sol o dia todo, o ano inteiro, é um filhote ainda e está indo super bem. Então, para vocês terem uma noção, o famoso Platycerium Willink Celso, que eu já discuti com vocês, com o Rafa, com o próprio Luiz Neto, que é, na verdade, um hibridozão aí, de repente, mais puxado ao veite. Olha a quantidade de tricoma que ele tem desenvolvido aqui, super saudável, vindo bem, é uma planta um pouco mais compacta, eu gosto dessa ideia dela ser compacta. Então, mesmo sendo um Willink, talvez, como foi a ideia do Celso nomear a planta que ele criou, eu estou cultivando ele como um veite. Mas, lembrando que mesmo que for o Willink, ele é muito próximo, né, do cultivo do próprio Bifurcatum, sol e até o estresse hídrico ele aguenta muito bem. Existem registros de que o veite aguenta 2 anos sem água. Então, o que eu quero dizer aqui? Importante registrar. Platycerium, a gente costuma errar para o lado da rega, mais abundante do que menos. O erro está na abundância da rega. O Platycerium, no geral, exceto 2 espécies que eu vou falar daqui a pouco, ele prefere o lado de menos água, tá? Então, se for errar, erra para menos e não para mais, porque para mais apodrece, a planta morre e bau, já era. Bom, vamos andando por aqui e eu vou apresentando as outras espécies. Já falei de 4, portanto, Hilly, Bifurcatum, veite e o Willink, que é a subespécie do Bifurcatum, tá bom? Continuando aqui no grupo, eu falei que eu dividi em 3 grandes grupos. Então, um é dos secos, esturricados, que aguentam o sol, a secura da não chuva, da não rega, embora não exagerem. Agora eu vou falar dos intermediários. Que aguentam ficar com o substrato seco por aí 2, 3, 4 dias, e é bom não exagerar muito, porque neste grupo tem plantas que, por conta da secura, entram em dormência. A gente vai ter que andar pelo jardim onírico, porque eles estão espalhados pelo jardim onírico. Aqui eu tenho alguns concentrados, 4 para ser mais exato, começando pelo Alcicorne África, ou o grupo do Alcicorne, que tem o África e o Madagascar, que é uma planta, eu acho linda, ela tem essa, olha o
os esporos aqui, é uma poesia, esse marrom intenso, meio cobre, é maravilhoso. Você vê que é uma planta que está hiper ereta, ou seja, ela pega uma boa luminosidade, ela pega sol uma parte do ano e está indo super bem, perfilhando. Quando começa a sair a basal, super marronzinha, tá vendo? Bem concentrada. É uma planta também que aguenta momentos de secura e aguenta uma aguinha também. Então aqui, gente, eu tô num lugar que é céu aberto, então ele vai pegar a chuva do verão. Eu tenho que ficar esperto, porque tem plantas aqui que são um pouco mais sensíveis a essa condição do El Niño, de uma chuva muito elevada, um dia chover 50 milímetros, aí começa a encharcar por vários dias, é um problema. Mas eu estou falando aqui de uma maneira geral, plantas que estão se comportando muito bem. Uma outra que está logo do lado aqui, que faz parte do complexo das 4 gigantescas da natureza dos Platycerium, que é o Platycerium grande. O grande, ele tem essa característica de ser uma planta enorme. Aqui ela é, nem adolescente tá na segunda infância, vamos dizer assim. Enfim, começo da segunda infância ali com 8, 9 anos de idade, pensando na vida dos homens. É uma planta que tem os dutos, enfim, de seiva muito preservados. Ela é uma planta bastante resistente, mas ela aguenta também ficar um pouco aí 4 dias sem água tranquilamente, mas é bom dar aquela regadinha. Outra planta que eu gosto muito e que está aqui, que também precisa de uma certa umidade, e vocês vão ver a diferença. Olha aqui, ó. O substrato dela aqui está mais musgado, né? Com o musgo mais ativado. Então, portanto, um pouco mais úmido. Se olhar aqui, por exemplo, olha aqui. Isso aqui está seco, esturricado. E a planta está saudável. Então, uma diferença já visual, quando a gente olha para o substrato da planta, o que ela nos indica. Este aqui é um lindo exemplar do Platycerium andinum, que é o único representante aqui das Américas. Ocorre ali na base dos Andes, não ocorre no meio dos Andes, lá em cima na montanha. Na base dos Andes, é uma planta linda, veio do meu amigo Adenilson Arneiro, me presenteou dessa muda linda. E olha só, de novo, os tricomas, né? Você vê que era uma planta, dá vontade de dar um beijo nela, tão fofinha que é, toda tricomada, linda, olha só, está se formando muito bem. E agora, pessoal, nesse início de primavera, enfim, como foi o final do inverno e início de primavera, é a época da formação de coroas. Então, também é da época da expansão dos perfilhos. Cheio de perfilho aqui, tá na hora de eu cortar esse perfilho para dar de presente para alguém, esse Alcicorne Africa, ou dar de presente para mim mesmo. Tá ótimo. Um outro representante, né? Então eu falei do Alcicorne, do andino, do grande, e agora a gente vai falar aqui do Vandei. Platycerium Vandei é um dos 4 gigantes da natureza. Ele é uma planta bastante volumosa, profícua, tem vídeos dela sendo carregados. É uma planta adulta, infelizmente extraída do habitat natural dela, numa caçamba de S10 que domina a caçamba inteira. Então essa é uma planta que certamente ela vai sair daqui a pouco. Ela não vai ficar aqui, ela vai ter um lugar de destaque individualizado. Mas por enquanto, quando ela vai crescendo, está aqui. Tem algumas queimaduras aqui, normais, tá? Aqui de cultivo, nada muito importante. Ela já está tomando sol há um tempo aqui, mas ela não pega 5, 6 horas de sol como aquela parte de lá que eu mostrei para vocês. Aqui pega, nessa época do ano, aí umas 2 horas de sol e ela se comporta muito bem. Muito bem, vamos seguindo. Um outro representante desse grupo de Platycerium úmido, levemente úmido, é o próprio coronário. Eu ia mostrar ele em outro lugar, mas é importante mostrar ele aqui. A chuva foi muito forte para ele nos últimos tempos. E aí você tem esse problema da folha apodrecer um pouco antes da hora. Você vê que essa aqui é uma folha mais nova e essa aqui é uma folha mais velha, tá certo?
O normal é que a folha mais velha fique marrom antes. Essa aqui ficou primeiro, ela já está um pouco até apodrecida. Isso acontece por conta do excesso de água que caiu aqui nessas chuvas do início da primavera, nessa loucura aí de neoninho. Está um pouco prejudicada, mas eu vou mostrar para vocês uma outra planta ali, Coronarium, que faz parte desse grupo, está um pouco mais saudável. Ó, a gente estava indo aqui para outro canto do Jardim Onírico. Esse aqui é um representante claro de uma planta, né, de um veite que eu gosto muito, que é o veite Auburn River. De novo, o veite é uma planta de sol. Aqui é uma parede que pega um pouco mais de sol o ano inteiro. Neste momento está sombreado, mas ela pega um sol da tarde, aqui começa a vir um sol mais forte. É uma planta muito profícua, como uma das, vamos dizer, dos cultivares aí, o Auburn River é um dos meus prediletos dentro do mundo dos veite. Essa aqui é uma parede que eu costumo colocar os veite. Aqui é outro Auburn River filhotinho, tá? Minúsculo. Enfim, vai demorar um pouco para se desenvolver. E é isso, vamos lá. Bom, eu falei lá atrás daquele coronário que estava mais sofrido. Aqui eu tenho dois coronários, um que é o malaio e o thai, né? O tailandês, que é esse aqui, e o malaio, que é esse aqui. O que muda entre eles é vamos dizer, a espessura, a grossura das frontais. O coronário é essa planta aqui, tem a coroa super pronunciada e que coleta detritos, cocô de passarinho, galhos de árvore, folhas, chuva, enfim. Aqui tem dois representantes que precisam ficar sempre levemente úmidos. E por isso mesmo que eu tenho aqui uma irrigação neles, por conta do inverno aqui em São Paulo muito seco. E agora começou a primavera, chegando também perto do verão. Eu tiro a irrigação de cima deles para não ficar exagerada e ela só pega a água da chuva. Aqui, esse marrom dele é absolutamente normal, tá? Da planta vai ficando mais amarronzada mesmo. E aqui tem uma emissão de basal nova, super bonita, vai vir grande, vai vir maior que essa. Um representante desse eternamente levemente úmido, ele até aguenta 2 dias aí sem estar com uma rega ou substrato úmido, é o Ridley. Esse aqui, ele tá um pouco mais sofrido porque ele estava no banheiro Roraima. Eu trouxe ele aqui para fora exatamente para a gente testar ele e ver como ele se comporta. Ele está sofrido aqui nessa adaptação, tá certo? Já está aqui há uns meses. O meristema, né? O olho dele está super saudável, super firme e está emitindo uma basal nova aqui, também bastante saudável. Tá vendo? Já adaptada. Então, o Ridley, que eu sempre tive mais como uma plantinha Nutella, ele está aqui se adaptando muito bem. Uma planta que precisa estar sempre úmida é o nosso querido Madagascariense. Esse aqui foi um filhote de uma planta-mãe que a gente tinha em outro canto aqui, que vocês vão ver já já. Eu fiz a cirurgia junto com o Ricardo Amorim, o episódio está aqui embaixo. E aqui, vocês veem, ele tem um ponto de rega entuchado nele o tempo todo. Então, esse substrato aqui, ó, se eu apertar, ó, encharcado, tá? É uma planta que não aguenta nem a pau juvenal secura, tá bom? Qual que é o teste aqui? É a secura do ambiente. Lembrando então, portanto, que existem 2 tipos de umidade. A umidade relativa do ar, que é esse ar que a gente respira, que no inverno aqui em São Paulo bate 20, 25, 30%, no centro-oeste bate 15, às vezes 10%. Um horror para as plantas, um horror para o ser humano, mas é a vida. E tem a umidade do substrato, né? O que ele recebe como chuva, como rega. Paul McCartney quer muito participar, vocês conhecem muito. Então fala agora. Fala, amor. Quer mais? Quer. Paul McCartney é prioridade nesta vida. Muito bem. Então, o Madagascariense, ele está aqui em teste, mas eu vou falar dele no grupo dos hiperúmidos, tá? Ele não está nesse grupo dos levemente úmidos. Eu estou aqui com o Bonovox,
este gato carinhoso, lindo, de paixão, só para mostrar para vocês o efeito visual deste Coronarium. Esses dois aqui são Coronarium, tá? Olha só, eles ficam nessa... Oh meu Deus, tem uma invasão de felinos aqui. Dá licença, Bono. Visualização de como fica interessante o Coronarium com essa coroa que eu tô vendo daqui de cima, mas com as frontais, as férteis, que vão cair e ficar na frente do quarto de visitas lá ali embaixo, que é o famoso Borogodó. Então tem dois aqui fazendo esse papel, daqui a 2, 3 anos, quem sabe, ele já não está cobrindo lá. Então o cultivo, ele demanda paciência, estratégia, planejamento, mas sobretudo paciência. Um outro representante do levemente úmido é este filhote ainda aqui de Elephantotes. Para quem não sabe a diferença do Elephantotes do Elimaria, tem a ver com a folha, né, dele ser mais continuamente abaulada. Esse Elephantotes aqui ainda é um bebezote, ele precisa ficar levemente úmido. Aqui ele pega uma chuva filtrada, tem um limoeiro aqui do vizinho, tem uma cibipiruna. Mas eu fico de olho nele à medida que ele vai secando os substratos. Eu não deixo ficar mais de 2, 3 dias seco. Eu venho, ponho a mão, sinto e rego. Eventualmente eu posso até puxar uma irrigação para deixar nele aqui e ele ir se desenvolvendo. Eu quero só lembrar vocês que se tiver alguma planta que vocês gostaram aqui, dessas mais exóticas, mais raras, os produtores estão aqui embaixo, os que eu confio, que eu gosto, sobretudo o Adenilson Arneiro, Ricardo Amorim, Vinícius Leiro. Tem tantos outros que são super queridos. E se você quiser fazer parte do grupo Platycerium Brasil, que só falamos de Platycerium, o link está aqui embaixo, só entrar e falar de Platycerium, nada mais. Outro representante do levemente, permanentemente úmido, mas levemente, diferente de outras plantas, é este Platycerium valichi. É um Platycerium, dá para ver aqui pelo musgo ativado, que é uma planta que está recebendo um nível de aspersão aqui do meu sistema, uma aspersão constante. É uma planta lá da região da Índia e região, não é só uma planta que ocorre na Índia, mas em toda a região. É o famoso Platycerium morcego, ele é todo diferentão, uma planta linda, fica relativamente grande também. Ela é uma planta que, se não tomar cuidado, ela entra em dormência e às vezes ela não volta, ela fica em coma profundo e entra em óbito. Então manter ela levemente úmida é mais do que uma missão, ela é um dever. Este é um lindão que eu gosto, ele fica aqui dentro, num ambiente um pouco mais controlado, mas também para servir de cenário aqui para o Jardim Onírico, que essa é uma das minhas paredes cenográficas mais funcionais que eu amo tanto. Aqui tem outras plantas, que estão em teste. Tem o próprio Veitch aqui, Então imagina que esse ambiente que tem o Valichi, que é levemente úmido constantemente, eu tenho um Veitch Albu River aqui totalmente em teste. Ele recebe uma aspersão, mas o grande ponto dele é que tem uma luz aqui de LED entuchada nele, meio que simulando o sol 10 horas por dia. Por isso que ele está aqui dentro. Eu quero que ele simule este sol que ele recebe lá na natureza, aqui dentro, forçado. E tem o telhado de vidro, que agora está no momento bom do dia, que está refletindo super lá o sol, é um sol mais a pino a essa época do ano, e está indo legal. Outros dois representantes do mundo dos levemente úmidos e, portanto, que precisam de uma atenção aqui quanto ao substrato, é este Platycerium superbum, que é bastante disseminado no Brasil, ele é produzido em Olambra, é uma planta também australiana, bonita, grande, Aqui ela está menor que uma adolescente, tá? Ele ainda vai crescer demais, essa planta, e ele está aqui neste ambiente onde cai água até da chuva, pelo telhado, ao lado de um outro gigantesco desse mundo dos Platycerium, que é este semi-adolescente ainda, uma criança, que é o Platycerium Holtumi. Ele está aqui já há um tempo,
Ele gosta desse lugar, está emitindo essa basal nova que vai vir maior que a anterior, claramente. Ela está com uma potência aqui. O Routume é uma planta bastante bonita também, grande, maravilhosa e que vai super bem. Se você cuidar da umidade do substrato. Ela não é tão exigente quanto a umidade do ar, ela é bastante versátil nesse sentido, mas tomar um cuidado com a rega vai bem, tá bom? Tem um representante do grupo do levemente úmido, que ele está aqui no Roraima, mas por uma questão meramente de adaptação, tá? Eu recebi ele, veio um pouco, enfim, atordoado pelo transporte, enfim, a transportadora demorou para entregá-lo, então ele está aqui em recuperação. Ele precisa do substrato levemente úmido, não necessariamente do ambiente, da umidade relativa do ar úmida, como é o caso aqui do banheiro Roraima, tá? Mas trata-se do hiper raro, difícil de conseguir Platycerium quadridicótomo. O nome é enjoadinho, mas é isso mesmo. Aqui, o quadridicótomo é uma planta que entra em dormência profunda. Aqui, claro que é um bebê, mas está indo bem. Uma frontal saindo aqui, uma outra frontal, né, ou fértil saindo aqui. Gostou, pegou, tá indo. Eu mantenho aqui, ó, úmido, tá certo? Aqui a rega é espaçada porque o ambiente mantém úmido por mais tempo. Ele não precisa disso aqui, ele precisa só do substrato úmido. Mas ele está em recuperação e tudo que é recuperação, tudo que é UTI, eu mantenho aqui no banheiro Roraima. Aqui no Roraima eu mantenho, né, como vocês sabem, um grupo controle de Ridley, né? Como esse daqui, que é uma planta que ele gosta de uma umidade relativa do ar um pouco mais alta, mas ele não quer dizer que precise disso o tempo todo. Eu tenho o Ridley lá fora, como vocês viram. Então, é só a título de curiosidade. É uma planta saudável que tá com essa basal nova vindo aqui, linda de morrer. O musgo na parede diz tudo. Essa é uma região da casa que eu tenho uma aspersão, né, aquela névoazinha que sai do sistema de irrigação. Pega aqui nas folhas, deixa o ambiente mais úmido, né? E eu tenho também a irrigação por gotejamento para as plantas que precisam de uma umidade num substrato constante. E as nomeio para vocês. São 3 plantas, basicamente, que vivem da umidade relativa do ar mais alta e da umidade do substrato constante. O meu queridinho do coração, que os outros não me ouçam, é o Platycerium madagascariense, que o nome já diz, ele vem da ilha de Madagascar, na África. É uma planta que é uma tchutchuquinha, porque é um Platycerium mais compacto. Ele é um Platycerium que tem essas rugosidades, né, que parece um waffle verde aqui. É um waffle vegano, então é uma planta, enfim, ela é mágica, eu gosto muito dela. Vocês podem ver pelo musgo ativado aqui nesse substrato que ela é de fato uma planta que exige umidade, tá? Outro representante deste grupo de Platycerium que precisa de umidade, estamos falando do Stemaria. Aqui o Stemaria que veio do meu querido Luiz Neto, de presente, tá? Ele tá aqui ainda um adolescente, porém com meristema super ativado, com uma frontal vindo nova aqui, uma fértil. Gostou desse lugar? Cai uma água ali o tempo todo em cima dele, pelo menos uma vez por dia, em momentos mais críticos do ano, 2 vezes por dia. Tem um outro aqui que está sofrendo um pouco mais, que é o Stemaria, ou Stemaria laurente. Ele deu essa empretecida aqui, tá? Mas, olha que interessante, como ele tá marrom, certo? Vocês acham que ele tá morto? Ó, vou apertar aqui.
Dá para ver como ele acumula água nos parênquimas aquíferos, nos dutos de seiva. Enfim, uma planta bastante importante no cultivo para quem busca as 17 espécies. Ela estava com excesso de rega, então ela ficou um pouco mais escura do que o normal, mas ela está saudável, ela está bem. Troquei ela de lugar, ela já estava aqui, mas ela estava pegando muita água. Foi um erro de posicionamento meu, mas esse Laurente está saudável, tem basal nova saindo e está tudo bem. Uma outra planta de pântano, então pensa que pântano é umidade vindo de baixo, de cima, de lado, chuva, é uma planta que exige um nível de umidade bastante interessante, que é o meu querido Platycerium elise ou elisi. Por favor, os professores de latim me corrijam, por favor, que eu adoro aprender. Preciso fazer aula de latim. Esse aqui era meu calcanhar de Aquiles por meses. Eu não acertava o cultivo do elisi. Conversando com o Rafa, do grupo Platycerium Brasil, querido amigo, tem episódio com ele aqui embaixo também, ele falou: Alan, entuxa água no danado. Entuchei água no danado. De que maneira? Cai água lá de cima e cai água, né, que ela faz uma nuvem aqui, cai água por todos os lados por este aspersor aqui. À medida que eu coloquei ele aqui, foi. Então, musgo ativado, dá para ver ele muito bem aqui. E é isso. Vocês vão me perguntar o que são essas bolas, esses furos. São caramujos, são lesmas chatérrimas, que eu preciso ficar de olho e vir aqui durante a noite para pegá-los. Eu coloco as iscas, eu coloco remedinho para eles não virem, mas às vezes eles nos vencem e é isso. Então esse buraquinho charmoso é trabalho de lesma, trabalho de caramujo. Muito bem. Tem, por exemplo, esse Eravan, que não é espécie, ele é um híbrido entre o Elephantotes e o Madagascariense. Então olha só, esta basal dele comparado com a basal do Madagascariense, a gente consegue ver semelhanças, tá certo? E a folha dele lembra claramente um Elephantotes. Mas eu só quis mostrar ele porque eu gosto da planta, ele não faz parte dos 17, ele só está aqui de alegria. Esse exemplar, ou esta planta, você encontra com o Ricardo Amorim, o link está aqui embaixo. Muita informação, né? Muito nome, muito detalhe. Então eu vou fazer uma recapitulação aqui para vocês. Lembrando que umidade relativa do ar é uma coisa, umidade de substrato é outra. Manter o substrato levemente úmido, seco ou permanentemente úmido é uma tarefa. A umidade relativa do ar é outra tarefa. Então, lembrando, plantas, vamos dizer que aguentam viver quase que no deserto, tá bom? Platycerium veitch, Platycerium rilli, o Bifurcatum e a subespécie do Bifurcatum, Platycerium willink. Eles aguentam uma secura tranquila no substrato e até uma secura do ar, tá bom? Bom, e o maior grupo são dos levemente úmidos. Lembrando que levemente úmido significa que você pode deixar o substrato secar por 1, 2, 3 dias e volta a molhar o bonitinho. Levemente úmido não significa encharcamento. A gente mata Platycerium por encharcamento. Eu vou aqui tentar fazer de uma vez só, duvido. Mas vamos lá. Valiche, Elephantotes, Vandei, Coronarium e Ridley. E aí vem o grande, o Superbo, o Quadricótomo, o Rhotume, o Andinum e o Alcicorne. Neste grande grupo de plantas que precisam de ser levemente úmidas. Por que eu estou rindo? Porque eu fiz esse quadro umas 15 vezes até acertar a sequência e a sequência ficou errada. Mas o grupo é este, está na tela, todas as plantinhas, todos os Platycerium que vocês precisam saber que precisam ser levemente úmidos. E como último grupo, dos mais enjoadinhos, que precisa de uma umidade relativa do ar alta e substrato também molhadinho, Elisi, Madagascariense e Stemaria. Sendo que o Stemaria é um pouco mais, vamos dizer, resiliente, um pouco mais flexível que os outros dois, ele aguenta uma umidade relativa do ar um pouco mais baixa,
mas o substrato ele tem que ficar úmido por mais tempo, então tá neste grupo, tá bom? 3 grandes grupos, vocês se divirtam, resumo tá na tela, o que for melhor para o cultivo de vocês. Para quem está começando, recomendo pelos menos Nutella, Veit, Bifurcatum, Riley, Willink, são mais fáceis para quem está começando, tá bom? Mais fácil de não errar com a rega, mais fácil de não errar com o sol. Aqui, um dos primeiros lindões aqui do Jardim Onírico, que é um Bifurcatum. Vocês veem, dá para ver qual que é a época do ano que ele pega sol direto, qual a época do ano que ele pega mais meia sombra, porque aqui o sol se movimenta, tá bom? É isso deste resumo. Bom, na presença desse meu querido Platycerium lemoinei, que ele é um híbrido aí, mas basicamente deve ser 80% de um Veit, que fica aqui estorricando no sol o ano inteiro, nesse poste aqui, super perfilhado. É uma planta que a gente tem um carinho especial, ela tá com essas frontais mais compactas, é uma planta bem versátil. Ela pega a chuva do ano inteiro, quando começa a chover, ela pega o sol do ano inteiro, então Platycerium, se você quiser ter em casa, e deveria ter, não se preocupe, que é uma planta bastante resistente. É a gente que geralmente ferra o rolê e faz um cuidado excessivo. E se você gostou da camiseta que eu estou usando, que é a camiseta do Jardim Onírico, em parceria com a Botanic Store, o link está aqui embaixo para comprar. Não tem só essa estampa, tem outras tantas, tem com dizeres, enfim, vocês vão adorar. Dá uma olhada, o link está lá embaixo, cupom ONÍRICO, e aí tem desconto sempre bem-vindo. E espero que vocês gostem. Com isso, esse episódio chega ao final. Se você curtiu, se te ajudou, dê seu like, deixa sua curtida. O canal agradece, eu agradeço, o Paulo atrás das câmeras agradece. E se você curtiu e não é inscrito, inscreva-se. Este canal agradece, é uma lisonja. Eu vou nessa. Até a próxima. Tchau! Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me.